de Frente. Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Eu sou Carla Secato e ao meu lado estão Pietra Bertolazzi, Cristiano Vilela, Leonardo Grandini e Fabiano Roma pela primeira vez por aqui. Bem-vindo, Fabiano. Obrigado. Que vai acontecer dessa explosão aqui de Pietra, Cristiano mais ou menos e Leonardo Grandini. Vamos começar com um assunto polêmico, vamos. Um procurador do Ministério Público, Rodrigo de Lima, considerou regular os gastos da Lava Jato. Eles queriam cobrar do Deltan Dallagnol R$2.800.000, como se tivesse gastado muito durante a operação, com hotéis e viagens, enfim. Cristiano Vilela, vou começar com você, que é advogado. Eu achei absurdo isso, né? A operação tem gastos e eu queria saber se você acha que isso foi justo. Olha, Carla, eu vejo que o questionamento do eventualmente ter gastos irregulares numa operação é um questionamento que tem que ser feito, tem que ser apreciado pela Justiça, pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos aos quais cabe esse tipo de investigação. Não há problema nenhum, não é porque faz parte de uma operação que não tem condição de ter algum tipo de coisa errada, algum tipo de desvio. O Tribunal de Contas está fazendo essa apreciação. Um procurador deu um parecer favorável e, analisando com detalhe o parecer técnico no qual se fundamentou esse parecer do Tribunal de Contas, do procurador junto ao Tribunal de Contas, ele foi no sentido de que, na verdade, não é que não houve, que está tudo certo, cristalino a prestação de contas, mas no sentido de que não se pode imputar esses eventuais elementos ou as eventuais falhas aos procuradores da operação em questão, de que, eventualmente, se houver algum tipo de questionamento, isso deve ser feito ao procurador-geral que fez a instituição daquela comissão, daquela operação. Então, ao meu ver, é um parecer técnico do ponto de vista jurídico, do ponto de vista burocrático e que vai ser apreciado agora pelo plenário do tribunal, que pode fazer algum outro tipo de avaliação. É isso que eu ia perguntar. Alguém pode recorrer dessa decisão? Na época era o Rodrigo Janot, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, não é uma decisão ainda, é um mero parecer. Esse parecer vai ser apreciado pelo Pleno do Tribunal de Contas da União. E, nesse sentido, outros elementos podem ser trazidos, podem ser discutidos. É apenas uma parte de uma história que ainda tem chão, com certeza. Fabiano, você não acha que foi um pouco também de dedo ali dos oponentes da Lava Jato, ao Deltan Dallagnol? Claro. Para quem não sabe, Deltan Dallagnol agora é candidato a deputado federal pelo partido Podemos. Já falou que a bandeira dele é levar a Lava Jato para o Congresso Nacional e, claro, forças se levantam para tentar impugnar a candidatura, que seria impugnada se ele tivesse sido condenado, né? Sim. Você acha que tem um viés político aí? Totalmente. O Cris falou perfeitamente da parte técnica, mas a parte política gente, todo mundo sabe. Há que se olhar primeiro o resultado, tá? O quanto que a Lava Jato trouxe de resultado para o Brasil, para os cofres públicos. 15 bilhões. Né? 15 bi em 5 anos. Gente, que valor tem isso? É claro que deve ter chiadeira, deve ter muita gente gritando por conta disso, né? Mexeu no bolso de muita gente. É claro que sempre vai ter alguém para dizer não. Ainda mais quando ele se coloca numa vitrine, que é a candidatura, né? Claro que tem gente querendo atrapalhar. Claro que tem gente querendo que ele tenha que devolver dinheiro, que nem é dele o dinheiro que ele nem pegou, né? E numa operação desse tamanho, os gastos são enormes. E tem gastos que são feitos ali em operações sigilosas, operações policiais, que são necessários. Gastos em equipamentos de tecnologia. A gente sabe disso. Uma operação policial, uma investigação, custa caro. Claro, verdade. Tem que se prestar contas, tem que ser direitinho. Sabe o que eu acabei de lembrar, Fabiano? A gente tinha esquecido. Ele já tinha sido condenado antes, não é? A devolver 75 mil. Vocês lembram disso? Sim. E aí as pessoas começaram a fazer Pix pro nome dele, por CPF. Eu achei muito interessante o movimento da sociedade, como se fosse apoiando a Lava Jato. Eu apoiei, inclusive. Então vou chamar o Leonardo Grandini, que é completamente contra a Lava Jato, contra o Deltan. Leonardo, fale, querido. Se preparem, que depois é a Pietra. Eu tenho certeza que a Pietra vai, se não totalmente, parcialmente concordar comigo. Duvido. Tenho certeza. Duvido, Eudor. Confiante ele é. Tenho certeza e por uma simples questão. A Lava Jato não é uma pauta à direita ou à esquerda. Tem um livro de um colega e um grande advogado aqui de São Paulo, chamado Valfrido Vardi, chamado O Espetáculo da Corrupção.
É um livro que trata de todos os meandros da Operação Lava Jato e o quão maléfica ela foi para a economia brasileira. Se existem pessoas físicas que cometem crimes dentro de empresas, essas pessoas devem ser investigadas e, caso seja comprovado que são de fato corruptas, devem ser punidas. Agora, uma empresa do tamanho de uma Odebrecht, por exemplo, ou de qualquer outra dessa envergadura, que é prejudicada e é condenada, é um completo absurdo. Porque uma pessoa jurídica não lava dinheiro, uma pessoa jurídica não pode cometer corrupção passiva, não pode cometer corrupção ativa, uma empresa jurídica e a economia de um país não pode ser prejudicada. Pessoas físicas, corruptos, bandidos e criminosos devem ser punidos de forma isolada. E Você acha que o Lula roubou? se eu acho que o Lula roubou, É. eu particularmente não acho que não. Né? Agora, eu particularmente acho que não. Porque ninguém, inclusive o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro nunca roubou. Eu não acho. Desvia, não. Eu não Só acho. pra agradar. Eu não acho que Flávio Bolsonaro seja bandido. Eu não acho que Eduardo Bolsonaro seja bandido. Eu não acho que nenhum dos aliados. Tá falando só pra me impressionar. Eu não acho que nenhum. Não. Eu não acho que Ele nenhum. caprichou na confiança, você viu, né? Eu não condeno Ele Ciro quer me Nogueira. iludir. Eu não condeno Valdemar Tá. da Costa Neto. Mas porque você é contra a Lava Jato? eu sou contra a Lava Jato, porque Por a Lava quê? Jato ela é nitidamente uma operação que foi feita por conta de questões e critérios meramente arbitrários e políticos. E o Ponto. fato dela ter Isso serve. Mas, gente- Isso serve para o Bolsonaro, que foi vítima da Lava Jato e Mas saiu ileso. inclusive os pais da Lava Jato, como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eles estão fazendo da família Bolsonaro vítimas também, assim como o Partido dos Trabalhadores foram Peraí, vítimas vamos lá. disso. Você acha que então uma não é uma operação- questão, uma pauta de direita e de esquerda, é uma pauta de defesa do Estado Democrático de Direito. Ponto. Ok, você acha que uma operação que devolveu 15 bilhões de reais aos cofres públicos não vale? Devolveu 15 bilhões de reais aos cofres públicos e gerou prejuízo muito, mas muito, mas prejuízo, muito não, maior. meu Deus. Não, não. Do que 15 A empresas bilhões. brasileiras e a economia Não, mas brasileira. peraí, mas vamos muito maiores. supor que você esteja certo e que realmente tenha como Razão. você disse, vamos supor que tenha gerado um monte de prejuízo, né, para o governo federal. Você acha que 15 bilhões, independente de qualquer coisa, vamos supor que tenha tido um prejuízo de, sei lá, 20 bilhões, o que não é verdade, vamos supor. Você acha que mesmo assim não é justo que esses 15 bilhões tenham retornado para os cofres públicos? Você não acha que era justiça sendo feita? Esses 15 bilhões tinham sido roubados e estavam sendo devolvidos para os cofres públicos? Acho justíssimo. Mas Acho então justíssimo. você é a favor da Lava Jato? Não, eu não sou a favor da Lava Você é a Jato. favor, você tá falando que é justo que seja devolvido dinheiro Não, público eu sou contra a Lava roubado. Jato como um todo. Toda operação pode ter particularidades, meandros e detalhes com os quais eu concorde. Mas a Olha, operação Lava Jato como um todo é uma mas vamos farsa, voltar- é uma farsa que prejudica o Estado Uma Democrático de Direito. farsa, Leonardo. Não, que é uma não só o Lula, não só o Bolsonaro. Qual parte não é mas democrática de a devolver economia dinheiro que brasileira. foi desviado e roubado para os cofres E gerou públicos? prejuízo. Acho que isso não é Já pensou se democrático. toda a farsa Prejuízo trouxesse muito de maior. volta Ó, para os mas cofres Que 15 tem uma bilhões? farsa todo mês, né? mas, veja, Que Mas que tem uma farsa todo mês, Mas porque o Brasil quer dinheiro, gente. Mas isso é uma farsa, porque devolveram 15 e foram prejudicados e perdidos muito, mas muito Ó, mais. volta Bom, aqui a pra gente mim, tá pro falando, geral. Rapidinho, rapidinho. Petra. Eu vou chamar você, só que antes eu vou esquentar um pouquinho pra te chamar, que eu vou te dar bastante espaço. Porque enquanto ele falava, Petra, o Cristiano concordava. Que prejuízo ele é foi esse que deu? anti-lavajatismo. Não, que prejuízo foi esse que deu maior do que 15 bilhões? Pra quem? Olha, Carla, eu vejo da seguinte questão. A gente não tem que monetizar essa questão, porque é tudo muito relativo. Então, se for assim, se o governo, vamos pegar um governo qualquer, o governo do Fabiano, prefeito de Santos. O Fabiano, ele é de Santos. Vamos supor que o Fabiano é prefeito. Se ele não fizer nada na cadeira de prefeito, ele vai ter para os cofres públicos, o orçamento de Santos é 2, 3 bilhões. Vamos ter 2, 3 bilhões lá guardadinho. Essa questão numérica, ela é muito relativa. Não, mas qual foi o prejuízo? Me responde isso. O que eu sempre sou um crítico, não da Lava Jato, mas do lavajatismo, eu sempre falo, é sobre a questão de você ter, eventualmente, operações espetaculosas que têm uma finalidade Qual política. foi o prejuízo? Tal como a operação, que eu até já tratei aqui no Linha de Frente, em outros programas, que recentemente aconteceu com o pastor Milton, ex-ministro da Educação. Então, eu sou contrário à forma espetaculosa corrupto. e onde se vem com a justificativa, porque tudo se coloca a milhões, Qual né? foi o prejuízo?
Como assim prejuízo? Não Ele entendi. falou que deu um prejuízo muito maior do que 15 Que bilhões. empresa que perdeu? A justificativa que o Leonardo está colocando, me corrija se eu estiver errado, Leonardo, mas é a interpretação que eu estou fazendo da sua fala. Sim. É que o fato da Operação Lava Jato ter levado uma série de empresas de grande porte, empresas que atuavam inclusive no mercado internacional. O fato dele ter levado essas empresas a muitas delas quebrarem, a muitas delas ruírem, acabou gerando um prejuízo aos cofres públicos. Essa é a leitura que o Leonardo está fazendo. Esse é o impacto direto. Atenção. Agora é a Pietra Bertolazzi. Essas empresas, primeiro, cresceram de forma ilegal, desviando dinheiro e roubando dinheiro dos cofres públicos. Então, não se trata de houve um prejuízo. Como é que há um prejuízo de uma empresa que cresceu de forma ilícita? Exatamente. Isso é uma inversão de valores que eu não consigo entender. Você, Cristiano, meu amigo de bancada, um cara que eu tenho muita estima, um cara inteligente, mas assim, de fato, é uma inversão de valores que você está falando. E aí, mas voltando à pauta, e a pauta é a seguinte: a gente está falando de 4 milhões que, teoricamente, foram gastos extras relativos a viagens, a vale não sei o quê, que foram usados ali na Operação Lava Jato. E quando eu olho esse número, né, de novo, comparando, como o Fabiano muito bem colocou, né, a gente teve um retorno aí da Lava Jato de 15 bilhões de reais para os cofres públicos. E aí, quando eu olho essa picuinha, porque isso é picuinha, né, reclamar e levantar uma investigação sobre 4 milhões de reais que foram gastos em viagens porque o agente tomou uma Coca-Cola do frigobar do hotel. É brincadeira isso. Aí eu fico me perguntando onde está o TCU, né, que é o órgão ali de controle externo que fiscaliza esse tipo de coisa. Eu fico me perguntando onde está o TCU quando se aprovam quase 2 milhões para fazer o teatro da Peppa Pig. Eu fico me perguntando onde está o TCU quando eles aprovam a verba de quase 2 milhões também para fazer o filme do Brizola, né? Um brasileiro chamado Brizola. Onde eles estão quando é aprovado o valor de 1,3 milhões para captação do show da Parada Gay, né? Onde é que eles estão? O musical Shrek arrecadou 18 milhões de reais no Brasil, da Lei Rouanet. Onde é, assim, em que momento qual é o critério? Em que momento eu me perdi na história do Brasil, onde usar 4 milhões para custos básicos de uma operação importantíssima como o Lava Jato se tornou maior do que gastar 18 milhões para um musical do Shrek? Toda razão, Fabiano. Acho que a gente tem que olhar para quem está gritando, né? Vamos ver quem está gritando, né? Quem é que está dando grito, né? Aí a gente começa a ter uma linha de raciocínio. Pietra, muito bem colocado, né? O dinheiro vai... O pau que bate em Chico, bate em Francisco. É bem isso aí, meu avô me ensinou há muito tempo, né? Uma coisa é boa, outra coisa não. Aqui a gente não fala. Não, aqui a gente fala. Foi o que eu coloquei aqui. Agora, reclamar por quê? De repente, numa operação que o agente policial ficou ali em um hotel aguardando o momento dele agir, né? Eu não conheço as técnicas policiais, mas eu sei que isso acontece. O policial, por exemplo, na Polícia Federal, ele é retirado de um estado para trabalhar no outro, por questões éticas, né? Então ele é retirado de Goiás e vai fazer uma operação lá no Rio Grande do Sul. Então ele vai para um hotel, ele não vai ficar numa barraca, numa tenda, ele vai para um hotel, ele vai se alimentar, ele de repente vai tomar uma... Você não faz isso? Você não faz isso, Cris? Claro. Você não fica no hotel, você não tem sede, claro. Você não toma uma coca, claro. Isso tudo tá, claro. Entendeu? Mais alguma consideração, agora, Leonardo, de repente... pra gente mudar de assunto? Só uma consideração. Leiam O Espetáculo da Corrupção, do advogado, grande companheiro Valfrido Vade, em que explica cada meandro, cada detalhe, de forma espetacular, extremamente didática, sobre os prejuízos que a Lava Jato causou, não só à economia brasileira, mas à política e à democracia brasileira. Isso à direita e à esquerda. Mas é muito curioso, né? É muito curioso ver essa defesa intransigente do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e os seus frutos aqui nesta mesa. Muito curioso. E muito engraçado. Muito curioso. Eu farei questão de não ler. Farei questão de não ler, com todo respeito, farei questão de não ler. Vamos para um próximo assunto bem polêmico também. O ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, declarou que enfrentar conteúdos ilegítimos e inautênticos na internet demandam algum tipo de regulação das plataformas digitais. Quando fala regulação, já me arrepia a espinha, principalmente quando se trata de mídia, imprensa, redes sociais. Para ele, muitas vezes as redes sociais, abre aspas, amplificam o ódio e a mentira porque trazem mais engajamento. Eu confesso que eu estou assim de cabelo arrepiado com essas declarações,
todo mundo fala presidente Lula, né? Que coisa. Ex-presidente Lula. Condenado Lula. Que não era para estar concorrendo, mas enfim, manobras sociais, enfim. Como é que ele fala isso? E assim como o ex-presidente Lula já disse, em todas as letras, que quer regular a imprensa e as redes sociais. Vou jogar pra mesa. Quem quer começar? Eu sou democrática. Vai, Pietra. Eu acho engraçado. O Barroso usou a seguinte frase, né? Um extremismo de direita está sendo feito e ele é xenofóbico, homofóbico e racista. E aí eu trouxe algumas frases interessantes aqui. E aí vocês podem tentar adivinhar quem foi o autor dessas frases. Abre aspas. A polícia só bate em quem tem que bater. Outra frase. O cara que chamam de homossexual no nosso meio, a gente chama de viado mesmo. Outra frase. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Pelotas é cidade polo, né? Exportadora de viados. Fecha aspas. É do Lula. Quem que vocês acham que falou tudo isso? Então, quem falou tudo isso foi o Lula. Não, você esqueceu uma. Você esqueceu uma clássica. As mulheres de grelo duro. Também teve isso, né? As feministas. O Lula também falou uma outra. Essa é toda a lição dele. E tem uma outra também. O feminismo é coisa de quem não tem o que fazer. E eu, infelizmente, tenho que concordar com o Lula aqui. Eu nunca achei que esse dia ia chegar, mas chegou. Então, qual que é o parâmetro, né? Aquela história, não é o que se fala, é quem fala. Então, o Barroso, quando fala que o limite da liberdade de expressão, ou o que configura como discurso de ódio é xenofobia, homofobia e o racismo, é tudo que a esquerda sempre falou, tudo que o Lula, principalmente, sempre falou, e muito. Só que ninguém se atentou a esse fato, porque não era interessante para eles difamar, de alguma forma, o governo naquela época. Então, de novo, né, mais uma tentativa de queimar a base eleitoral do governo federal atual, de prejudicar uma possível reeleição do Bolsonaro. Então é complicado a gente ver. A gente já está careca de saber, na verdade, que o STF é completamente partidário, né? O nosso sistema judicial é completamente partidário, é completamente infiltrado pela esquerda. É muito triste isso, mas fatos são fatos, né? E tudo isso que eu trouxe aqui são frases do presidente mais corrupto esquerdista que a gente teve no Brasil. Então, o que define agora o que é o discurso de ódio da direita? Porque eu não tenho um discurso de ódio da direita, eu não tenho uma frase do Bolsonaro para trazer aqui. Eu até procurei, eu não tenho essa frase para trazer, para mostrar para vocês que isso acontece na direita também. Cristiano Vilela, por favor. Olha, eu sou completamente contrário à frase dita, às frases ditas, ao discurso dito pelo presidente Barroso, tá? Essas frases foram colhidas num discurso que ele fez na Europa, numa atividade acadêmica. Eu sou completamente contrário a qualquer tipo de regulação da mídia, seja a mídia convencional, através dos meios de comunicação, de radiodifusão, da mídia impressa e tudo mais, bem como das redes sociais. Ao meu ver, é importante, é uma garantia constitucional a livre manifestação, a liberdade de divulgação de ideias e pensamentos, e que qualquer pessoa que assim o faça, que emita suas opiniões, emita suas ideias, seus conceitos, venha eventualmente a ser questionado judicialmente e a eventualmente ter que arcar com algum tipo de penalidade por conta disso. Fabiano, qual é a sua opinião? Você quer voltar para a pauta anterior, mas ministro na Europa? Quanto que ele estava gastando lá? O que será que ele comeu lá? Será que ele tomou champanhe? Será que ele tomou? E os gastos do STF? O número de funcionários? Enfim, não quero voltar para a pauta anterior. Comida, lagosta. Mas regulação é uma palavra que me assusta, me arrepia. Enquanto jornalista, eu acho que a gente tem que ter liberdade para tudo. Tem que falar o que pensa, sim. É claro que tem que ter consequência, né? O meu limite... Gente, isso é uma coisa muito básica que o meu pai me ensinou lá de criancinha, né? A minha liberdade termina quando a sua começa. Então, se eu te respeitar, você me respeita também. Tá tudo certo. Se eu faltar com respeito a você, a gente vai ter que ter um ajuste. Concorda comigo? Só que eu tenho o direito de falar, mas eu tenho também o dever de enfrentar a consequência. Agora, não é um governo que vai dizer o que eu posso falar, me proibir de falar o que eu penso em qualquer que seja o veículo. Em qualquer que seja o veículo. A internet deu voz para um monte de gente aí que estava calada. A gente estava até discutindo isso rapidamente, né, Carla? Ali fora. Gente que talvez nem deveria falar, mas aí é outra discussão, né?
Mas tem o direito de expor ali as ideias. A história, eu defendo a liberdade de expressão, inclusive, para o imbecil exercer o direito de ser imbecil. Você tem o direito de ser imbecil. Você tem o direito de ser imbecil. Eu vou trazer até uma frase, Fabiano, para você continuar e concluir, que ele falou que eu achei mais grave ainda, que ele falou: o tamanho do fascismo no Brasil será visto em 7 de setembro. Isso é inacreditável. Não, isso é inacreditável. A manifestação de 7 de setembro do ano passado foi a manifestação mais pacífica, mais bonita que eu já vi. Com um monte de famílias, crianças, não teve um assalto, uma confusão. Aí eles falam que quer acabar com a democracia, que impede um voto auditável, que inclusive hoje assistindo 3 em 1 com a Cris, ela disse que... Quero perguntar para você depois, Cristiano, depois que o nosso querido Leonardo falar. Ela diz que tem um artigo lá no Código Eleitoral que diz que os votos têm que ser contados. É isso mesmo? Artigo 256, uma coisa assim. Ela falou até pra gente pesquisar. Mas eu preciso... Você quer falar mais alguma coisa, Fabiano, antes de eu passar pro Leonardo? Não, eu só queria concluir, né? Todo mundo tem o direito de ser imbecil onde quiser que seja. É basicamente isso. A gente não tem que ser proibido. Isso se começa a se proibir qualquer coisa, você começa a abrir precedentes. Né? Sim. E assim, não sou só eu que tenho que falar, você tem que falar, todo mundo tem que falar. Né? Não dá pra gente... eu acho que o Brasil vai pra frente quando a gente coloca as ideias na mesa e chega num lugar comum, que seja bom pra todo mundo. Nisso a gente concorda, né, Leonardo? Que no último programa que a gente gravou, a gente falou, todo mundo tem que ter direito de discordar e conversar, se respeitar, porque é assim que se constrói as coisas. Mas, em questão ao Barroso, você acha que ele está extrapolando os limites dele? Vamos ter consenso nesta mesa hoje, hein? Que beleza! Vou falar igual o Ricardo, essa mesa faz milagre. Você vai falar que ele tá esquerda é essa? Que esquerda é essa? Uma esquerda independente, uma esquerda que não depende de partido político, que não depende de grande empresário. Somos Que todos. diferença no primeiro programa? Não. É uma esquerda que pensa. Não, Pietra, ninguém se ilude mais. Pietra, somos bem grandinhos. O poder do elogio. Você viu que você já mandou um elogio pra ele logo de cara? Somos bem grandinhos. Né? Mas tem que ter coerência. Acredito que tem que ter coerência. Apesar do respeito e estima que tenho pelo ministro Barroso, né? Que é um homem libado. Agora, essa fala dele foi infeliz. Essa fala dele foi extremamente infeliz. Você pode falar a maior groselha do mundo. Você pode falar o que você bem entender. Você tem que ter o direito de dizer isso. E nesse sentido, eu sou muito em relação à Constituição e à democracia norte-americana. Eu acredito muito na liberdade de expressão. Inclusive, eu também. Me deixa abismado uma certa esquerda, uma esquerda de classe média, branca, que não está na periferia, que não está na cidade de Tiradentes, que não está em Parelheiros, que não está na Brasilândia, e que adora um discurso puramente identitário, que serve como uma cortina de fumaça. Não vale repetir o de quarta-feira. Que serve. Não vale repetir o discurso, porque a gente gravou um programa do Ricardo Apresenta, e ele fez esse mesmo discurso. Que serve como cortina de fumaça. A esquerda do 15º andar. Não, a esquerda que serve como cortina de fumaça e defende, por exemplo, que o presidente Donald Trump seja censurado pelo Twitter. Eu não defendo isso. Seja pro Trump, seja pro Biden, seja pro Lula, seja pro Bolsonaro, todos têm que ter o direito pleno de dizer o que bem entenderem. E aí as pessoas, o eleitor, a sociedade civil, interpreta e vota da forma como bem entender. E as manifestações, que ele falou que dia 7 de setembro vão mostrar o que é o fascismo no Brasil. Você acha que a manifestação de direita é fascismo? Olha, né? É notório. Amar o Brasil é fascismo? Amar o dia da nossa independência é fascismo? Eu quero perguntar da manifestação, depois eu vou passar para vocês. Veja, é notório que existe um ou outro maluquinho, e a gente sabe disso, porque tem imagens disso, que existe um outro maluquinho que pede intervenção militar, que pede ditadura, volta de ditadura, inclusive... pede em 142, né? Artigo 142, mas isso é Não, constitucional. tem maluquinho que pede ditadura. Você sabe muito bem que tem doidinho que pede ditadura. Inclusive, liberdade de expressão me espanta essa esquerda do Leblon, porque liberdade de expressão sempre foi um princípio que a esquerda defende, que o campo progressista defende. Nós ficamos mais de 20 anos sob um regime ditatorial no Brasil, onde houve sim censura, onde houve sim tortura, e a esquerda sempre defendeu a liberdade de expressão. Então, eu não sei por que, quando convém para certa parte da esquerda brasileira, esse discurso tem que ser jogado no lixo. Não, a liberdade de expressão ela é um direito
e tem que ser resguardado por tudo e por todos. Você não é da esquerda, não. A esquerda não defende liberdade de expressão, não. E aí, só vou dar um adendo aqui. Bom, a função do STF é servir como um guardião da nossa Constituição federal, né? Então, em que momento ele está enquadrando aí um crime para ele estar sendo um guardião, né? Em que momento o Barroso achou que seria cabível ele falar em cerceamento de liberdade de expressão nas mídias ou através de manifestações, né? Porque isso sequer consta na nossa Constituição. Se o trabalho do STF é só garantir, né, que as leis estejam sendo cumpridas, que lei é essa que ele criou da cabeça dele, de Nárnia, né, que ele acha que ele tem esse direito de falar que não, segundo a lei, vocês não podem falar esse tipo de coisa, porque isso não tem na Constituição. A Constituição tem os crimes contra a honra, né, que a gente sempre fala, calúnia, difamação e injúria. Né? Então não tá rolando isso, não tá rolando. Então eu não sei o que ele tá arrumando de treta aí para querer defender uma coisa que não tá acontecendo e sequer existe na Constituição. Cristiano, você não acha que eles estão exagerando um pouco? Os ministros do STF não deviam só falar nos autos? Olha, Carla, eu sou totalmente favorável, eu sempre que posso manifesto essa posição de que eu sou saudoso de um tempo onde o judiciário se manifestava só nos autos. Ao meu ver, é função do judiciário, é função dos órgãos públicos que promovem a investigação dos processos, como o Ministério Público, como a Polícia Civil, que as manifestações sejam manifestações sempre oficiais no processo e não se envolvam em qualquer tipo de manifestação, em qualquer tipo de assunto. Senão, com isso você acaba levando, muitas vezes, a ter questionada a legitimidade daquele poder e, muitas vezes, entrando num debate político que realmente não leva a nada, não tem interesse nenhum para o país do ponto de vista institucional. Fabiano, vou repetir a frase, porque é de causar arrepio. 7 de setembro pode mostrar o tamanho do fascismo no Brasil. Gente, é incrível isso, né? É amar o seu país, amar sua bandeira, a terra. Fala pra mim, na história, quantas e quantas lutas houve pela terra, em defesa da sua terra, em defesa da sua dignidade, né? Tem filme disso, William Wallace, enfim, eu posso citar 50 mil exemplos. Agora, alguém vem dizer pra mim que eu não posso sair com a bandeira, que eu não posso dizer viva o Brasil, porque o meu presidente fala isso também. Não fala em bandeira, que nós já tivemos um episódio da bandeira esses dias, né? Porque o meu presidente fala isso também. Gente, ser patriota é das antigas, entendeu? Ser patriota é das antigas, não começou há 4 anos, não. Entendeu? Não começou há 4 anos. Se a gente for... Aliás, só um detalhezinho. Se a gente for resgatar as imagens da posse do condenado Lula, né? As imagens, as fotos, eu quero que você me diga quantas bandeiras tinha do Brasil quando ele estava subindo a rampa. Não tem da Marielle, tem do Che Guevara. E quantas bandeiras tinha do PT? Brasil. Tá? Agora, o dia que chega um cara que fala assim, não, gente, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do nosso país, vamos cuidar dos nossos interesses. Ah, fascista. Gente, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu sou muito velho, entendeu? Não sei se eu sou muito velho, porque no meu tempo, a gente ia pra escola, a gente cantava o hino nacional antes de entrar na aula. Sim, eu também. Né? A gente cantava o hino nacional e não tinha problema nenhum. A gente tinha aula de OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Maravilhoso. Né? Hoje em dia, gente, tem cara saindo da faculdade de jornalismo que não sabe a diferença entre Estado, município e União. Né? Leonardo, pra gente ir pro break. Isso aí é da idade de vocês, né? Eu, nos meus 20 anos de idade... Você tem 20? No alto dos meus 20 anos de idade... Tá vendo que beleza? Um neném... Eu não tive na escola, nem tenho na universidade Educação Moral e Cívica. Mas o que eu vejo que é o grande mal e que vem contaminando todo o debate é essa espetacularização. É juiz... É ministro, é desembargador querer aparecer em televisão, querer dar opinião política, querer ter viés. Quando começou isso, pronto, acabou. Desceu o nível demais. Então, o que nós precisamos é que, como disse meu caro amigo egresso da Universidade de São Paulo, Cris, que os nossos ministros, os nossos juízes, os nossos desembargadores atentem-se aos autos e não a dar entrevistas e não a fazer espetáculo e nem querer ser estrelinha em televisão, rádio e afins. A gente vai voltar com um assunto, antes de falar da linguagem neutra, que a Câmara dos Deputados adiou um projeto que quer tirar dos governadores dos estados o poder
de escolher os comandantes gerais das polícias militares, tá? Eles teriam 2 anos de mandato, autonomia orçamentária, blindagem política contra eventual demissão, enfim. É um projeto polêmico, né, que até as pessoas não querem que seja votado. Eu, sinceramente, fico muito preocupada, os policiais querem que isso aconteça, porque aí quem vai vigiar esses comandantes, né? Porque quando você dá muito poder para uma pessoa, principalmente quando se trata de polícia militar, fica meio perigoso, não é? Cristiano, o que você acha? Sem dúvida. Eu sou totalmente contrário a esse projeto, a essa medida. Eu sou um crítico já de muito tempo das chamadas listas tríplices, né? E eu me recordo o caso muito emblemático, por exemplo, do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e uma série de outros casos onde a não escolha dos indicados na lista tríplice gerou uma grande celeuma, uma grande repercussão. Ora, lista tríplice não é regra, não é lei, não é constitucional. Na maioria dos casos, quer dizer, existem casos que é lei, mas na maioria dos casos são práticas que são adotadas e são práticas que acabam por tirar o poder do chefe do executivo ou por o chefe de determinado órgão de fazer a escolha mais adequada em relação à política pública a qual ele foi eleito. Então, numa situação envolvendo a polícia especificamente, é evidente, é da regra militar que você tenha um comando institucional que dê o comando para as atividades da polícia. Nós não podemos deixar a polícia decidindo por si só, da mesma forma que não se pode deixar a procuradoria decidindo por si só, que não se pode deixar a discussão de reitoria universitária decidindo por si só. Acho que é importante ter claro que o chefe do executivo, o chefe de determinado poder, o chefe de determinada instituição, ele deve sim ter a possibilidade de nomear aquele quadro que melhor se atenha à política pública a qual ele deva exercer. O problema, Cristiano, é que nessas acaba rolando muito favor, né, de governador. Ele acaba nomeando muita gente por pura escolha política. E a lista tríplice, na verdade, ela não exclui o chefe do executivo, né? Ela não exclui o governador. O que acontece é que aí cada votante, né, dessas 3 pessoas tem direito a indicar 3 nomes. E aí os 5 nomes mais votados vão compor essa lista. Então, não tem nada a ver com deixar o governador de fora. Pietra, mas aí você vai me desculpar, Pietra. Ó, eu vou pegar um exemplo, que é um exemplo que aconteceu há um pouquíssimo tempo atrás, agora do Procurador-Geral da República, do Aras. Escolhido como procurador-geral no governo Bolsonaro. Foi escolhida uma lista tríplice com 3 procuradores com clara divergência ideológica em relação ao presidente da República. O presidente da República foi lá, no gozo das suas atribuições legais, e escolheu uma 4ª pessoa que estava fora da lista. Eu acho totalmente inadequado você querer amarrar o governante numa camisa de força, colocando 3 esquerdistas, por exemplo. Não necessariamente entende de segurança pública. Quem entende mais segurança pública é o PM, é o policial, então, não é o presidente da República também não entende de mundo jurídico, então os procuradores têm que decidir. Que ele entende, sim, mas ele nomeia pessoas competentes para eleger tais cargos. Aí você vai me desculpar, mas eu vou usar a frase do Fabiano agora no primeiro bloco, onde ele disse que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ou não, a gente é favorável à lista tríplice, ou não é. Não dá para dizer, olha, a lista tríplice, no caso do Bolsonaro, ela não é válida. No caso dos policiais, ela é válida. Eu não sei nem o que vocês estão falando no caso do Bolsonaro. Eu tô falando do caso do Estado e das PMs. Falando de todas as listas tríplices. O caso do Bolsonaro, do Procurador-Geral da República, foi um caso muito emblemático, onde colocaram 3 procuradores que na lógica da Pietra são procuradores de esquerda e obrigaram, tá lá, escolhe um desses 3. E o Bolsonaro, corretamente, foi lá e falou, não, eu tenho a prerrogativa de escolher quem eu quiser, eu vou escolher um 4º. Isso é que é o correto, porque ele é o presidente da República, tem que atuar de acordo com o exercício das suas prerrogativas. Mas o chefe executivo estadual. E tem uma outra coisa, porque assim, essa retórica toda, essa demonização da lista tríplice que está acontecendo é porque eles estão partindo da premissa de que é uma PL criada agora durante o governo Bolsonaro, teoricamente, é o que está saindo na mídia, né? Teoricamente criada por deputados da base bolsonarista. É mentira. Essa é uma PL de 2016, é governo Dilma e Temer. Exato, mas o Bolsonaro agora é contra a lista tríplice, Pietra. Tudo bem, mas isso mas não é injusto. O que está acontecendo em relação aos PMs, de novo, nada é mais justo do que os PMs
poderem decidir Pietra, quem vai ser o chefe deles. Você vai me desculpar, se for assim, os procuradores querem decidir quem vai ser o chefe, os defensores querem decidir quem vai ser o chefe, os advogados querem decidir, a gente aqui na mesa vai querer decidir quem vai ser o chefe, todo mundo quer. Essa lógica libertária, essa lógica libertária, essa lógica pseudo-democrática de querer democratizar tudo. Não, eu não sou democrata, primeiro você sabe disso. Essa lógica libertária, pseudo-democrática de querer colocar todo mundo para decidir tudo, Pietra. Não, eu não quero que todo mundo decida tudo. Ordem, importante você ter ordem. Eu só acho o presidente da República, Pietra, o presidente da República, ele foi eleito para defender uma determinada linha política. O presidente, o governador do estado, o prefeito municipal. Pietra, de ter um comandante-geral. Com certeza. Por 2 anos, claro, só vai tornar a segurança pública mais técnica, por pessoas que entendem das técnicas de segurança pública. Do ponto de vista da tropa, sim. Exato. Perfeitamente. É isso. Sim, mas óbvio. do ponto de vista da tropa, sim. Eles vão poder escolher aonde investir, eles conhecem o armamento. Exatamente. Né? Que armamento a gente vai comprar. Cris, que mal há em a gente aqui chegar no consenso e escolher o Léo como líder da mesa? Olha, o mal, mas eu digo agora, Fabiano, eu vou te dizer, eu vou te dizer, o mal que há de você escolher um procurador que seja totalmente dissonante do chefe do executivo, o mal que há de você escolher um reitor de universidade só pela comunidade acadêmica que seja contrário, contrário ao governo do estado que mantém a universidade. Por que você acha que eles vão ser inimigos? Porque eles podem trabalhar juntos? Isso porque não faz sentido. O comandante-geral da PM é um cargo político. Gente, vocês vão me desculpar. É o cargo de escolha. Pessoal, vamos lá. A gente tem que trabalhar com o cenário que a gente tem. E nós temos uma série de exemplos nos diversos casos onde existe a lista tríplice, onde existe esse tipo de pegadinha para o chefe do executivo. Então você prefere que o chefe do executivo faça favor político para colocar alguém numa cadeira que de nada vai ajudar na segurança pública de São Paulo, que é onde a gente está e que eu tenho um grande problema em relação a isso. Pietra, eu vou pegar um outro exemplo para você que novamente vai na linha das pautas bolsonaristas que você defende. Eu não defendo pauta bolsonarista, eu defendo que é o certo. Uma coisa que acontece bastante é você ter a comunidade acadêmica escolhendo 3 nomes da lista tríplice para reitor de universidade pública, escolhendo 3 nomes, por exemplo, mais alinhados à esquerda. E aí chega o Bolsonaro, quem que ele vai escolher? Se ele não tiver a prerrogativa de escolher um quarto, de escolher quem ele quer, ele vai ficar amarrado. E a Constituição, ela elege um presidente da República, um governador de estado, um chefe do executivo, para que ele tome medidas. E não para que ele fique refém de uma determinada corporação que foi lá e escolheu o fulano. Então as Forças Armadas devem ser refém do chefe do executivo. As Forças Armadas é constitucional. Não existe país no mundo. Não existe nenhum país no mundo onde nenhuma força armada tem autonomia. Em todos os 200 e tantos presidente da República é o comandante. É comandante em chefe das Forças Armadas. E no caso das polícias militares, o governador do estado é o comandante em chefe da Polícia Militar. Vamos voltar aqui para a mesa rapidinho. Mas vai continuar sendo. Ele vai continuar sendo, esse é o ponto. Sem mandar, é rainha da Inglaterra. É rainha da Inglaterra. Ele não vai mandar sem caneta. Mas vamos voltar aqui para a mesa, porque é o seguinte, esse projeto de lei caiu, disse que só vai ser votado agora depois das eleições. Aliás, vamos trazer um outro assunto aqui. Parou o Congresso Nacional. Agora é hora de campanha. Não tem votação de nada. O que é absurdo, né? Agora a gente tem que começar a falar que me dá o teu que eu te empresto o meu. O deputado federal eleito, ele tem 3 anos e meio de mandato. Porque eles começam a parar. Vamos descontar o salário desses últimos meses. Imagina. Então, assim, você vai pro Congresso, na segunda-feira tinha um parlamentar lá, que por acaso era a minha amiga, que eu amo de paixão. Cara, eu esqueci o nome dela, do novo. Adriana Ventura. Beijo, Adriana. Ela tava lá, era única. Não estão votando mais nada. Mas até o presidente Bolsonaro, a liderança do partido do presidente, teria pedido alteração nesse projeto de lei, que ele é realmente bastante polêmico. Eu confesso que ele me deixa um pouco preocupada, porque eu acho que qualquer pessoa tem que ser subordinada a outra que ter sido escolhida pelo povo. Eu me preocupo bastante com esses cargos muito importantes, que não vou ter ninguém para vigiar, ninguém para ficar de olho ali, não sei. Vou voltar para a mesa com o Leonardo. Leonardo, você tá muito caladinho hoje. Eu tô, você achou? Você tá com sono? Não, domingo é dia. Aqui tem água. É dia da Dona Maria descansar. Você quer um café? Calma, gente, calma. Hoje você tá muito quietinho. Antes de entrar no mérito do projeto e da discussão em si, é interessante como valores e ideologias no Brasil se confundem, né? Porque, a priori, a direita sempre defendeu o pacto federativo e a autonomia das polícias e dos estados. A descentralização do poder. E, nesse sentido, eu concordo e muito. Eu concordo e muito.
Agora, esse projeto, ele é extremamente complexo e delicado. E na íntegra, como um todo, eu sou contrário a ele. Pelo simples fato que a prerrogativa para escolher o comandante da Polícia Militar é do governador daquele respectivo estado. Ponto. Bem como as Forças Armadas são subordinadas ao comando do presidente da República. E assim tem que ser. Agora, tentar fazer manobras em ano eleitoral a fim de favorecer determinado grupo ou determinada narrativa, não é legal. Não é legal. Então, eu sou contrário ao projeto e eu acredito que é prerrogativa... Eu acredito não, é prerrogativa do governador dos estados escolher os comandantes das Cara, forças militares. Um atirador de elite, tá? Um sniper, para ele dar um tiro, ele tem que pedir autorização do governador. Vocês sabem disso, né? Tem uma operação, tem um refém, o refém tá com o revólver na cabeça, né? O bandido tá lá, o sniper tá lá pronto pro tiro, tem o alvo. Se o governador falar assim, não atira, ele não vai atirar, né? Sendo que o governador, muitas vezes, não tem o critério, não está no calor da situação para saber o que fazer. Enquanto um comandante que está ali vivendo a situação pode decidir, tá? Então, imagina o Dória ter que decidir qual sniper vai poder atirar e qual não, né? Entendeu? Mas lista tríplice, para escolher comandante de polícia militar é muito complicado, é muito delicado. Não acredito que esse seja o caminho. Os governadores têm que ter essa prerrogativa, têm que ter essa liberdade. E aí você escolhe na urna se você quer governador X, governador Y, governador de direita, governador de esquerda, mas tem que ser prerrogativa do governador do estado. Então aí é que tá, a gente precisa de alguém a gente tá partindo de um princípio aqui, que, por exemplo, eu só gosto de A, então eu vou escolher a Pietra porque ela curte A também. A gente tem que pensar num critério técnico. É isso que a gente está deixando de lado. Quem conhece do assunto, escolhe quem vai comandar. É isso. Então não temos um consenso nessa mesa, né? Poxa, eu tinha certeza que teríamos. Eu sou neutra. Que neutra. Neutra é sabonete. A gente está partindo de um princípio de que, poxa, colocar um cara ali alinhado com o que eu penso. Isso Olha, é salutar. Fabiano, vou falar uma coisa. E a coisa técnica? Gente, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lista tríplice é coisa de esquerda. Eu não tô entendendo como você e como a Pietra estão defendendo lista tríplice. Gente, lista tríplice, talvez a gente esteja pensando... É a esquerda, então vamos fazer o seguinte, se o Tarcísio ganhar, a gente muda. Agora, se for o Rodrigo, que já falou que não precisamos de armas, precisamos de sei lá o quê... Aí a gente muda também, né, Pia? pelo amor de Deus. Se o Tarcísio ganhar, ele que tem que escolher. Se o Haddad ganhar, ele que tem que escolher. Se o Rodrigo Garcia ganhar, ele que tem que escolher. Ponto. É prerrogativa do governador. Bom, como eu sou uma pessoa neutra, muito querida, mediadora... Isso aí. Vamos pro assunto neutro. Boa. Não. Para. Vou começar com você. Não. O Ministério de Obras Públicas da Argentina oficializou o uso da linguagem neutra nos documentos oficiais da pasta. A decisão já consta em edição do Diário Oficial do país. E segundo o governo federal da Argentina, o objetivo é alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas por meio da redução de atos discriminatórios. A medida segue alinhamento à agenda da Organização das Nações Unidas. O presidente Bolsonaro já se manifestou sobre isso. A gente estava brincando aqui que ele falou que a única mudança provocada é que agora há desabastecimento, pobreza e desemprego. Ele foi muito bom. Foi sensacional. Vou começar com você. Sensacional. Olha, linguagem neutra existe em alguns idiomas. No inglês, por exemplo, né? Sem dúvida. No alemão. No alemão. Entendeu? Existe. Ela, ele, gente. Agora, não no português. No português não tem. Por que a gente tem que mudar a língua portuguesa em favor, pelo amor de Deus, em favor de uma minoria, gente? Entendeu? Não é o país. Não é uma questão de colocar um acento ou não. E outra, isso causa um desserviço à nação e não inclui ninguém em nada. Inclusão não se faz mudando o jeito que eu te chamo, tá? Nunca se fez. Eu também. Inclusão é outra coisa que se faz, não é mudar. Isso é uma coisa que não deveria nem estar sendo discutida. É uma pauta da esquerda para querer bagunçar com a nação. Que já está extremamente bagunçada. Bagunçar com o ensino nas escolas, né? O que a gente tem que ensinar às nossas crianças é respeitar o próximo. Isso sim, a gente estava falando disso, né, Cris?
Eu não encosto em você, você não encosta em mim, a gente caminha lado a lado. Sem dúvida. Acabou. Isso sim é inclusão, tá? Isso é inclusão, né? Agora, te chamar de sei lá o quê, que eu sei... Bom... Fabiane. Isso não... Sim, já pensou que lindo? Olha pra minha cara. Não, mas o mais impressionante é a situação em que eles se encontram agora, né? A Argentina está aí batendo quase 80% de inflação em 12 meses, né? Eles têm uma miséria que só cresce a cada mês, a cada semana. A situação está um desastre em todos os aspectos. E aí o cara fala, não, né, bora lacrar, a economia a gente vê depois. Então é uma loucura o que eles estão fazendo. E todas essas pautas progressistas, eu sempre falo, elas andam juntas, né? Então você teve a aprovação do aborto na Argentina, agora você tem a desconstrução da linguagem, né? E a gente não pode deixar de falar aqui, quando a gente fala de... É o que você estava falando, né? Você colocar uma minoria, né, na prerrogativa em detrimento de 99% da população, porque 99% da população não é gênero neutro. As pessoas se identificam como homens ou como mulheres. Só que o que a esquerda quer fazer? Ela quer pegar esse 1%, né, é a ditadura da minoria. Então, a ditadura desse 1% de pessoas que não se identificam como homem ou como mulher querem impor, né, querem lacrar aí uma lei para que bagunce as pessoas de todas as formas. E não só isso, eles querem impor essa ideia absurda, né, já desde a década de 60, 70, ali Simone de Beauvoir começou falando que a mulher, por exemplo, não nasce mulher, sim, ela torna-se mulher por questões externas e sociais, pelo patriarcado opressor, aquela série de absurdos que a gente sempre ouviu falar das feministas e desses movimentos coletivistas. Então, a linguagem, a mudança de linguagem parece uma coisa boba, mas não é. Ela faz parte dessa desconstrução de imagem de caráter das pessoas daquela civilização. Então, isso faz parte, sim, de uma degradação moral que a gente está vivendo. E é uma pena que isso tenha passado na Argentina agora. E assim, ofende também o meu direito de querer ser o que eu quero ser. Assim como essa pessoa tem o direito de ser o que ela quer. Não é verdade? O que você acha, Leandro? A partir do momento que eu falo, não, eu não posso mais falar o português correto. Porra, você tá me discriminando. Não, o que... Você tá me eu acho que é uma discriminando. palhaçada, porque agora vai ter consenso novamente. E eu tô achando... Ele não é de esquerda. Eu tô achando... Não, brincadeiras à parte, não vai ter consenso novamente. Quer dizer, parcialmente. Por quê? Eu concordo... Mas... Eu esquerdista concordo, adora isso, repara. Eu concordo. Mas... Eu sou esquerdista raiz. Eu sou esquerdista raiz, Você não é esquerdista, Nutella. não. O Brasil precisa de uma esquerda raiz, precisa de uma esquerda grandinista. E aqui eu fundo a esquerda... A verdadeira esquerda brasileira. Bom. A verdadeira... Eles a não verdadeira entenderam esquerda Marx. tupiniquim. Só você entendeu o Marx. A verdadeira Ninguém mais entendeu o Marx. Mas é realmente. E por quê? E por que eu digo que eu concordo na superfície? Porque, de fato, isso é uma cortina de fumaça e uma forçação de barra do caramba. Agora, o agente, o ator, eu discordo. Eu não acredito que seja oriundo da esquerda. Eu acho que é uma cortina de fumaça dos grandes capitalistas. Uma cortina de fumaça da direita. Da direita. Não, peraí. Nisso, aí é um outro assunto. Da direita. E eu vou... Não, deixa-me... Não. Mas eu vou continuar. Eu concordo. Mas eu vou... Peraí, deixa ele continuar. Não, Mas eu vou... peraí, Não. Opa! Mas eu vou... Mas isso eu vou concordar com você. Não, mas então vamos abrir. Deixa ele terminar. Mas vamos abrir. A gente chama de Um grande capitalista, um bilionário chamado Jorge Soros, que a direita brasileira detesta, e é um direitista, porque é um grande capitalista. Não é um direitista. A questão de soberania nacional, a questão de nacionalismo e não nacionalismo, imperialismo e anti-imperialismo, essa é a questão. Jorge Soros não passa a ser esquerdista porque ele defende que fronteiras acabem e os países virem simplesmente balcões de negócio. Virem supermercados, eu chego aqui e faço o que eu quero. E Jorge Soros, que é um grande direitista e um grande capitalista, não bilionário... É direitista, ele não é bilionário, direitista. Pelo amor de Deus, é um grande ele não capitalista. É o que a gente chama de socialista fabiano, ou metacapitalista, que é o cara que ganhou muito dinheiro com o capitalismo e hoje ele quer que todo mundo fique pobre. E ele deixou de ser capitalista? E ele deixou de ser capitalista? Mas não, ele continua sendo capitalista. Ele quer dinheiro e ele é um ditador global. Ele continua sendo capitalista. Ele é um globalista. Ele continua sendo capitalista. Não, ele só fez dinheiro em cima do capitalismo, não significa que ele seja da direita. Quer dizer, ele fez a vida dele inteira em mas cima do capitalismo, faz ele sobreviveu em cima do capitalismo. Que esquerdista que não fez dinheiro com o capitalismo. E aí, aliás, se o esquerdista não fez dinheiro, ele não fez dinheiro. A maioria dos esquerdistas, peraí, a maioria dos esquerdistas, eles fizeram dinheiro com os pais. Os pais deles trabalharam. É conversa, mas é bem discriminação.
ganharam Gente, dinheiro só um e hoje estão minutinho, Leonardo defendendo. precisa concluir, por favor. Tem A Pietra esquerdista tem pobre, razão. tem esquerdista A Pietra rico, tem razão. Isso não é questão de classe. Agora... A Pietra tem razão, Agora, cara. os grandes capitalistas, eles criaram pautas identitárias para servir como cortina de fumaça. Vide, por exemplo, a Apple. Quando chega no mês do orgulho LGBT, os produtos da Apple estão com as bandeiras LGBT, mas continuam tendo, muitas vezes, trabalho análogo à escravidão, continuam explorando trabalhadores, continuam exercendo de forma totalmente evasiva as suas atuações em países subdesenvolvidos, em países pobres. Então isso é uma cortina de fumaça criada por grandes capitalistas. Por isso que eu digo, essa pauta direita e esquerda, ela tem que ser superada. Hoje a pauta é sobre imperialismo e anti-imperialismo. Soberania nacional, nacionalismo e globalismo. Eu sou um antiglobalista. Mas eu também. Eu sou nacionalista. Você é uma nacionalista de direita, eu sou nacionalista de esquerda. Não, mas quem diz que eu sou de direita? Eu nem me considero direita e esquerda. Bom, eu tô bem mais pra outra coisa, não vou falar aqui. A direita é muito esquerdista pra mim. Você já falou no primeiro programa. Ela é monarquista. É um anarcocapitalismo como meio pra chegar num monarquismo, uma teocracia. Ela é uma princesa, entendeu? Ela nasceu princesa, aí ela quer que volte à monarquia. Só que você ia ser a princesa e eu ia ser empregada. Não, gente. Pietra de Albuquerque, Orleans e Bragança. Mas rapidinho. Não do lar. O Cristiano não falou ainda, tá? Deixa o Cris falar. Deixa o Cris falar que ele tá o dele está mais animado. Ele tá amolando o facão aqui faz tempo. Mas deixa eu só saber, você é a favor de mudar a linguagem para E no final? Eu sou totalmente contrário a mudar de linguagem. Ao meu ver, a língua, ela é o que é, na forma como é, na forma como é construída, e a linguagem, ela tem que ser usada da forma mais correta, da forma mais adequada. Eu acho bonito o português correto, né, bem colocado, bem direcionado. Acho que é natural, às vezes, num debate, usar uma linguagem mais coloquial, mas o português correto, ele é muito bonito e muito adequado. Agora, eu honestamente, no começo eu estava achando que eu ia concordar com todo mundo, daí agora eu estou achando que eu vou discordar de todo mundo, porque, ao meu ver, essa discussão da questão do gênero, da questão de linguagem neutra, todes e outras construções que são feitas, elas fogem totalmente esse tipo de discussão. Capitalismo, socialismo, esquerda, direita. A gente não pode politizar tudo. A Pietra deu um salto, o Léo deu um duplo carpado e aí com isso a gente entrou numa discussão. Todas as opressões estão interligadas. A gente entrou numa discussão. Imputa a agenda neutra, a linguagem neutra, você está assim falando que as pessoas estão oprimidas pela linguagem, está falando que a língua é machista, ou que ela é opressora. E isso faz sentido sim, isso está na retórica do progressista. O que é o progressismo? É o marxismo cultural que a gente fala, né? Sim, a moral, a decadência da moral, eu sempre falo isso, ela precede a decadência da nação. O que é mais fácil, como o Leonardo estava falando, para esses grandes metacapitalistas ou socialistas fabianos, né, como se fala, o que é mais fácil para um cara desse invadir um país? É que esse país esteja fragilizado, essa nação esteja fragilizada. E como você faz isso? Fazendo aquela inversão de papéis, que a gente já falou algumas vezes nos outros programas, desconstruindo o caráter, desconstruindo os quem valores, essas pessoas são, as tradições. os valores. Né? Se você é tudo, se você pode ser homem, mulher, se você pode acordar um dia e ser um ornitorrinco rosa, se você pode ser qualquer porcaria, você não é nada. Então o que é mais fácil? Você invadir um país onde exista essa base sólida da família, né? Pai, mãe, filho, seja uma coisa estruturada, ou você invadir um país onde tem o Joãozinho, que é ela, Elks, eu não sei lá o quê, ele pode ser o que ele quer a qualquer dia. O que é mais fácil invadir? Quem que é mais aguerrido? Um pai de família para combater essa invasão da nação? Ou o Enzo, que fala Elks, entendeu? Não, aí eu tava concordando até demais com a Pietra, mas aí eu discordo. Não, mas tem tudo a ver. É uma questão meramente econômica. Não existe essa de marxismo cultural na prática. Eu discordo disso. Chama gramscismo. E por isso... Sim, o gramscismo, que depois mudou uma série de questões. Nesse sentido, eu concordo. Agora, a língua, por si só, ela é viva. Por exemplo, antes era voz me ser, depois foi pra você, agora é VC, pelo WhatsApp, quando você... Então a língua é viva. Se tem que haver alguma mudança, ela tem que partir de forma orgânica da sociedade. E não imposta... Já teve mudança na língua portuguesa. Não imposta por instituições. Eu não sou um conservador. Eu sou um nacionalista de esquerda,
e antiglobalista. Você é contra as empresas privadas, Não, tudo isso? eu sou contra a exploração das grandes multinacionais, como a Apple, Você acha como que a ninguém Microsoft, tinha que ser empregado, é como isso? aquilo, que utilizam-se muitas vezes de discursos identitários, puros identitários, para servir de cortina de fumaça para uma esquerda a la Boulos, né, que fica batendo palmas, enquanto isso eles estão lá por trás ganhando bilhões e bilhões Mas e você não acha bilhões, que é uma e o pobre, ferramenta? o pobre só se ferrando. Não, eu não começo a falar pobre porque ele fica populista demais, não lhe cai bem esse discurso, estava indo super bem. Quando você fala, você acha então que não existe um mecanismo, não existe uma estratégia por trás dessas questões da linguística para enfraquecer as pessoas? Não acredito. Do ponto de vista econômico, não acredito. Por que uma menina... Geopolítico, não precisa ser econômico. Geopolítico, no geral, Não, eu quero entender. Por que uma menina de 17 anos, de cabelo rosa, por exemplo, que fala elo, delo, influenciaria em alguma coisa no aspecto econômico e fragilizaria a economia daquele país subdesenvolvido? Cara, mas a questão não é essa. A questão não é essa. Pelo contrário, ela vai ver que a Apple é inclusiva, e aí sim que ela vai começar a comprar os produtos da Apple. Ela vai ver que tal empresa é inclusiva, aí sim que ela vai comprar os produtos daquela empresa. Isso, pelo contrário, movimenta o capitalismo e movimenta todo esse sistema. Engano. Eu não conheço ninguém que leve a sério o Elks, o Elo, Não é pra levar a sério. Mas ninguém, eu só vejo, eu não conheço, graças a Deus não conheço ninguém que fale assim. E as poucas pessoas que eu conheço que falam tirando sarro, né? A Elo, Elks, pra tirar um sarro de uma situação. Tirar, porque é uma piada. Aí, inclusive, estão acontecendo grandes cancelamentos de marcas que estão aderindo a isso, né? Outro dia teve uma marca de suco que tava ali, suco pra todos. Todo mundo que eu conheço parou de comprar a porcaria do suco, porque como é que você leva a sério uma empresa dessa? Então, eu não acho que tem a ver com a questão... Eu não acho que a empresa consiga... Eu não acho que a empresa consiga sinalizar a virtude usando a linguagem neutra. Muito pelo contrário. Agora, se eles querem usar isso para começar a enfiar a goela abaixo da população, uma retórica progressista é uma outra história, porque isso é progressismo. Você pega, tipo, a palavra champanhe. A champanhe é o vinho champanhe, né? O champanhe é um tipo de vinho da França. Só que as pessoas começaram a falar tanto a champanhe, que adaptou, né? E a gente começou a falar a champanhe. Só que isso é como você falou, uma mudança gradual. Primeiro as pessoas começam a usar, depois esse dialeto é incutido, né? Assim como a gente tem cotonete, gilete, enfim. A gente fala gíria, a gente fala isso é legal. Buenos Aires proibiu. Tá uma guerra cultural lá, como eles estão falando. Bolsonaro. Buenos Aires proibiu o uso da linguagem neutra nas escolas. Aí alguns professores estão em guerra mesmo ali, protestam, enfim. Tem um vídeo, inclusive, que viralizou no TikTok sobre isso. Agora, a situação na Argentina é tão grave nesse momento, com a população indo às ruas, se manifestando, e aí alguém joga uma discussão sobre gênero, parece muito pequeno diante dos problemas da Argentina, né? Mas não é pequeno. 1 minuto pra gente terminar. Isso. Olha, eu honestamente, eu tô aqui pensando, gente, a nossa estudou pauta... latim na faculdade. Você que estudou latim. A nossa pauta de discussão é a questão da linguagem. Essa questão da linguagem neutra, ela não é de esquerda, de direita, de centro. A lógica que nós temos que manter enquanto sociedade de preservação cultural, de preservação da língua, ela não entra em conflito com respeito aos direitos humanos, com respeito ao direito das minorias, não tem nada disso. Ao meu ver, é totalmente absurdo a gente querer politizar o que é impolitizável. É a política que tá usando a ideologia para politizar. Não, sou totalmente contra. Totalmente contra. Não, isso é... Não, perdão. Não, pelo amor de Deus. Vídeo, eu preciso encerrar. Isso é uma palhaçada. Tem 3 posicionamentos aqui, se vocês perceberem. Tem 3 posicionamentos. Pietra. Mas é uma palhaçada. De novo, né, o capital intelectual é o que define, sim, o futuro das nações. Isso aí, discordo completamente do Cristiano. Faz todo sentido, sim, que a gente fale que isso é errado ou certo, de acordo com a direita ou com a esquerda. Por isso Acabamos é uma pauta progressista e esquerdista. O programa de hoje. Obrigado pela participação de todos vocês, senhores e senhoras, senhores. Obrigado. Senhores, até a próxima, uma ótima noite, a piadinha, tchau. né? Piadinha. Beijo, tchau. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.